de que maneira eu vou aprendendo e vou tornando isso mais prático, algumas pessoas acabam me questionando, né, nessa questão do aprendizado. Escuta, para que eu preciso fazer faculdade? Mas faculdade aí não está mais com nada, eu vejo todo mundo no Instagram, na internet, etc., ganhando dinheiro fácil, tá? Vou fazer uns cursos e vou adiante. Quando eu escuto algo desse sentido, eu vejo que há oportunidades realmente na internet, tem pessoas ganhando dinheiro, né? Esse é o ponto, se o foco é o dinheiro. Vejo pessoas se dando bem e não vejo nada de mal nisso. É um caminho a se seguir e, naturalmente, à medida que você vai ganhando, você tem que se tornar empreendedor e, posteriormente, um gestor. E aí você vai liderar pessoas. E aí a coisa começa a mudar de figura, né? Muda a gestão. E aí você precisa entender do todo, não mais só da especificidade ou do core business, daquele negócio principal em que você estava atrelado. E aí, quando eu ouço algo nesse sentido, eu costumo me questionar. Eu fico pensando, escuta, vai que você não queira ver algo na internet, tal, mas você está trabalhando, ou se você não é herdeiro, nasceu que nem eu, e uma grande massa pobre e fudido, você precisa trabalhar para satisfazer suas necessidades básicas. Partindo desse ponto de vista, eu penso que você pode trabalhar na sua empresa e fazer o seu melhor com as suas habilidades técnicas, e à medida que o tempo for correndo e seu chefe, líder, gestor, observa que você tem uma capacidade cognitiva técnica muito boa e começa a crescer e desenvolver, e no momento oportuno em que ele precisa de uma pessoa em que ele confie, numa pessoa que ele goste, e numa pessoa que realmente represente os valores do que ele considera justo, honesto e moral, ele acaba trazendo você para chefe, para líder. E aí, nesse ponto, ocorre a sua ascensão, ou horizontal ou vertical, dentro de uma empresa, enfim, e aí você começa a pensar que precisa fazer mais e melhor, porque agora você toma uma postura de preciso cuidar de pessoas. E quando você começa a ter uma postura de cuidar de pessoas, você vai ter pessoas para cuidar. E quando você tem esse princípio de pessoas que precisa cuidar, você não precisa mais ter tanta habilidade técnica, mas você vai começar a precisar de habilidade humanas, de saber lidar com as pessoas. E é nesse ponto que entra a tal da faculdade. Katz e Kant, que são os caras que escreveram o livro em 1970, falam sobre as habilidades de aprendizagem do ser humano. Eles dizem que existem 3 tipos de habilidades: as habilidades técnicas, as humanas e a conceitual, ou de longo prazo. As habilidades conceituais, que estão no topo da pirâmide, essa a gente consegue adquirir numa faculdade, ver os fatores externos, balancear, não ser tão estúpido ou ignorante, e ao mesmo tempo conseguir avaliar um cenário. As de baixas habilidades técnicas, você faz um cursinho técnico ou aprende alguém te ensinando. As habilidades humanas não, essa não dá para comprar, essa daí você nem lendo todos os livros do mundo você vai conseguir. Mas para lidar com humanos, você precisa lidar com gente com quem você não gosta. Lidar com quem você gosta é fácil. Você tem que lidar com gente que você não gosta. E aí, nesse exato momento que você está na sua empresa, aparecem pessoas em que você precisa trabalhar com elas. Não estou falando em nível só hierárquico. Estou falando das diversos tipos de pessoas, diversos tipos de setores, diversos tipos de hierarquia. Você precisa lidar com pessoas. E é nesse momento em que algumas pessoas que entram na empresa há baixo tempo, que tem formação, algumas empresas que estão muito tempo na empresa, mas que não têm formação, e algumas pessoas que estão chegando agora com alto nível de conhecimento, de formação, né, das hard skills, ou das competências duras, né, da diplomação, do conhecimento, da titulação. Elas acabam entrando nessas empresas e elas se perguntam, né, aí vem a personalidade, elas se perguntam, escuta, aquele cara ali, ele é muito bom, ele é muito técnico, ele é um cara que já está aqui 5 anos, 10 anos, 8 anos, 3 anos, não sei quantos anos, e é o líder, chefe, gestor, né, o mestre, guru, cacique, sei lá. E eu entrei agora e ele é meio bruto, meio, né, ignóbil, meio ignorante, né, idiosincrásico, meio egoísta. E aí eu, como uma pessoa que estou estudando, aprendendo, preciso lidar com um camarada, né, como esse sujeito aí. E aí as questões que a faculdade nos impera e nos traz não é simplesmente conhecimento técnico que a gente aprende aqui, é lidar com pessoas, é saber trabalhar não só o conhecimento vivo na sua aplicação prática, mas é compreender de que maneira as pessoas podem aprender, de que jeito você pode influenciá-las, como você pode inspirá-las, de que maneira você pode excitá-las a se tornarem melhor do que elas já são. E aí, nesse sentido, quando as pessoas perguntam, eu não vou fazer faculdade, escuta, o que eu penso e reflito escuta, você vai chegar num ponto que a gente chama isso de, no linguajar fuleiro do senso comum, sinuca de bico.
você vai ter alguém com uma formação maior do que você, e aí a pergunta que a gente faz numa hipótese dentro da empresa é, escuta, você vai escutar da bola para alguém que seja mais rude, só por ter uma competência técnica, em que você vai permanecer com o seu propósito de se tornar uma pessoa melhor, porém, aquela pessoa que está na mesma linha, acima de você, com aquele tipo de conhecimento gerenciando você, você acha que aquela empresa tem futuro com aquele tipo de cidadão? Você acha que pode formar um time de diferentes tipos de características, de personalidade, de conhecimento e de apropriação de planos e projetos para que essa empresa possa crescer? E aí a resposta é muito visível. É claro que não vai funcionar. Então, parte desse princípio em que a gente precisa, nós todos aqui, precisamos melhorar como seres humanos, precisamos crescer e entender que as pessoas têm pensamentos diferentes, culturas diferentes, formas de aprender diferentes, mas o ponto principal é que a gente precisa aprender continuamente. Tem uma história, não é história, é uma palavra que tem se utilizado muito, lifelong learning. Não sei se vocês têm escutado essa palavra, lifelong learning, né? Aprendizado de vida contínua, né? Lifelong learning, aprendizado de vida longa, aprendizado de vida contínua. Então não dá para dizer, me formei, tá aqui meu canudo, agora eu sou foda, agora eu sou top, agora eu sou marketing. Até aí tudo bem, o que você passou nesses 2 anos, 3 anos, enfim, o que for, ou 4 anos ou 5, você aprendeu aquilo que era necessário para aquele exato momento, mas o mundo não parou e o mundo continua no seu ciclo, e aí não dá para parar de estudar, de se atualizar, de conhecer as mudanças que vêm ocorrendo. E esse é o ponto do aprendizado. É o ponto de que a gente precisa se reconhecer como inútil, né? Clóvis de Barros Filho tem um livro chamado A Felicidade é Inútil. E aí você pensa, a felicidade é inútil? É, porque a felicidade como um ponto, eu preciso ter felicidade, é uma inutilidade, porque quando você alcança, você já não é mais feliz. E a gente, partindo de uma ideia de que eu preciso alcançar essa felicidade, parte do mesmo pressuposto que eu preciso alcançar esse aprendizado. E não há uma felicidade alcançável e não há um aprendizado alcançável. Assim, o desenvolvimento desse aprendizado e o desenvolvimento dessa felicidade. Não existe uma felicidade plena. Não existe um aprendizado pleno. Agora eu sei, agora eu sou foda. Não, até agora você é, amanhã eu já não sei mais. Agora eu sou feliz, agora eu alcancei, agora você é, amanhã já mudou. E aí existem tipos de trajetos em que a gente toma a personalidade nossa para identificar muitas vezes o que a gente quer atingir sem saber chegar. Eu quero ser feliz, eu quero ser rico, eu quero ser formado, eu quero ser casado, eu quero ser namorador, eu quero ter grana, eu quero ser empreendedor. Esse é só um fim. Esse é só um fim. Mas quando você pensa no fim, aí começa a inutilidade da coisa. Você se torna inútil perante o caminho, tentando atingir uma coisa que é inatingível. Um outro livro do Simon Sinek, que escreveu Encontre Seu Porquê, depois Comece Seu Porquê, depois Os Líderes Se Servem por Último, e por fim ele escreveu O Jogo Infinito. Ele fala, tem muita gente jogando o jogo, a regra do banco imobiliário, na vida real, enquanto na vida real tenta dizer, casei, conquistei, cheguei, alcancei, agora eu só falo. Não é só uma etapa. Você só conquistou um salário, só conquistou o trabalho, só conquistou o casamento, só conquistou a namorada, mas ainda tem muita coisa ainda para seguir. É só uma etapa. E reconhecer que essas etapas é que farão você ser feliz. Aí a gente volta lá um pouquinho, Napoleão Bonaparte, né? Ele dizia, escuta, comemore todos os pequenos passos. Não espere para a grande vitória, porque a grande vitória pode não vir, mas comemore a cada pequeno passo, inclusive a cada pequena derrota, porque na derrota, o moral dos seus soldados está baixo, e aí é o momento de levantá-los. E na vitória, é o momento de consagrar e dizer, ainda há muito por vir, então preparem-se. Esse é o ponto, então, que a gente fala sobre a questão de aprendizado, né? E como as pessoas aprendem e por que elas vão consumir, comprar, adquirir os nossos produtos. Outro elemento do comportamento são as atitudes, o que gera essas atitudes, por que agimos do jeito que agimos. A personalidade, depois eu posso mandar o teste para a gente fazer e se conhecer mais, é legal, é interessante. E como isso dentro das empresas, a maioria das empresas tem utilizado esses testes, justamente para saber se as pessoas estão na posição certa e se elas poderiam até mesmo
dar um upgrade, eu vou transformar essa pessoa num líder, num incentivador, num apoiador, para outras pessoas se daria isso certo ou não. Então, o autoconceito e também o estilo de vida. São esses pontos que contribuem para o comportamento do consumidor. E a gente vai entrar. Além de outros ali, a família também repercute muito. Os grupos de relacionamento, o grupo do meu ferino do futebol, o grupo da minha igreja, o grupo do meu condomínio, o grupo, sei lá, do meu finalzinho de semana. Então, isso também